Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Essas coisas estão acontecendo, principalmente o draft aí e tal, para bater um papo com vocês, para entender o que vocês esperam desse futuro de NBA. Porque, bom, a gente viu todo o hype que tem há uns 2 anos, pelo menos, que eu ouço falar. E eu não sou o cara que acompanha como vocês. Eu sou um cara que eu gosto muito. Mas são jeitos de... Vocês são especialistas, é outra parada. A gente ouve falar do Wembanyama, é assim que se pronuncia? Wembanyama. A gente ouve falar dele há bastante tempo como uma aberração. Como um cara muito diferente, como um cara fisicamente muito diferente de tudo que já viu. Muito se fala da questão de como ele atrela a velocidade, aquele corpo muito esguio dele, etc. E aí a gente foi vendo as coisas acontecerem, o San Antonio Spurs ficou com a primeira escolha, draftou o cara vai parar nos braços de um dos treinadores mais lendários da história da NBA, que é o Greg Popovich, que é o atual treinador da própria seleção norte-americana, atual campeão olímpico. Um cara que está há muitos anos lá, já ganhou muitos títulos e tem muita gente esperando que de repente possa ver ali uma nova era futura do San Antonio Spurs, parecida com o que foi quando eles draftaram o Tim Duncan lá atrás. Qual que é a expectativa de vocês com relação a essa escolha, com relação a individualmente o Wembanyama e também com relação ao futuro do próprio San Antonio? Cara, eu acho que quando a gente fala do Wembanyama, a gente tá falando do prospect, né? Que assim que são os nomes desses jogadores que estão entrando na NBA. É o cara mais hypado desde o LeBron James. Mais do que o... Então, o único que faz que traz alguma competição, acho que dá pra dizer que é o Zion Williamson. Então, é isso que Mas eu acho que o Wembanyama... Mas eu acho que o Wembanyama, ele é mais hypado, sabe? O Zion Williamson, ele chegou machucado, tinha questão do peso, eu acho que isso abaixa um pouco ele. Tudo bem que o Wembanyama, por ser um cara de 2,24, sempre vai existir uma preocupação de esse cara vai aguentar fisicamente. E eu tava vendo ele treinar, ele é extremamente magro, cara. Ele é. Tá perninha de saracura do caramba, cara. Ele deve ter o peso do Firu. Pé. Não, eu sou mais pesado que o Wembanyama. Você acha? Certeza. Eu não sei, hein? Eu acho que ele deve pesar os 105 ali. Né, a gente... O cara tem um pé de... Você vai matar agora. A gente postou no nosso Toco TV, então eu vou ver aqui. Calma aí. Mas pode continuar. Pode continuar. Não, e falando do Wembanyama, então, ele é esse cara hypado e ele tá sendo talhado pra ser um jogador de NBA. 100 quilos. 100 quilos? Eu tô com 103, meu amigo. Então, e você sabe que é louco? Porque, assim, essa questão física, porque eu fico pensando, eu não sou fisiologista, não tenho noção nenhuma, mas eu fico pensando, o cara se destacou tendo esse corpo. Ao mesmo tempo, se você jogar muito músculo ali, pode ser que... É o medo. Não, ele já falou. Não dê conta. Ele já falou que ele não quer ficar mais pesado, mais forte, ganhar muita massa muscular. Não é o caminho que ele pretende trilhar na NBA, porque ele acha que esse é o caminho das lesões. Entendi. Então, são ideias, né? Mas de fato tem jogadores que trilharam esse caminho, que passam do ponto e o corpo não aguenta. E você olha para o corpo dele, fisiologicamente, assim, pensando... De fato, é difícil imaginar que a estrutura óssea dele vai ter capacidade de aguentar um peso muito maior do que esse, entendeu? E é o problema de outros jogadores, né? O próprio Anthony Davis. O Anthony Davis era magrinho. Sim. E hoje em dia ele é um cara muito grande, muito forte. Tá sempre lesionado. Sempre lesionado. Será que o Anthony Davis magrinho estaria tão lesionado? Tá bom, talvez ele não fosse tão dominante quanto ele é. Porque tem isso. Mas talvez ele seria. Porque a dominância do AD às vezes vem na força, mas muitas vezes vem no tamanho, na agilidade, na época boa dele ofensivamente, na finesse dos movimentos e tal. Então, e o Victor Wembanyama, você pensar qual que é o Wembanyama ideal, é um cara com muita habilidade, muito fundamento, muita técnica, que não vai precisar da força bruta para se destacar. É o tamanho dele aliado a tudo isso, né? Porque muita gente vai ter esse nível de habilidade, de arremesso, mas não com o tamanho dele. Então, conseguir ter tudo isso com o tamanho dele, e ele mesmo magrinho, a expectativa dele para esse primeiro ano é que, ofensivamente, o jogo dele ainda vai estar um pouquinho cru,
mas que defensivamente ele já entra na liga como um top 20 defensores, sabe? Caralho. Essa é a ideia, porque é muito tamanho. E o cara consegue pegar várias posições diferentes, ele bloqueia muito arremesso, ele tem um timing bom e tal. Então, mesmo magrinho, ele já consegue ter esse impacto defensivo, e o ataque dele não vai ser baseado em força, pra que ele quer ganhar peso? Entendeu? E então é meio que essa a ideologia fisiológica do Wembanyama. E a torcida que a gente tem que ter é de que esse cara fique saudável, né, cara? Sim, Porque sim. a grande questão dele, acho que é pouca gente que duvida do talento, e ainda mais com a mentalidade dele, tá? É muito legal. Me parece ele ser um cara muito centrado, Então, todo o background do Victor Wembanyama indica que, cara, vai ter sucesso, a não ser que tenha lesão. E acho que todo mundo acredita que ele vai ser muito bem sucedido se ele não se machucar. E ele já deu declarações agora mesmo, pós-draft, de que, tipo, ele acha bizarro essa cultura atual de que tem que ganhar peso, tem que sei lá o quê, porque nem todo mundo aguenta esse peso. E ele acha que ele é esse caso. E se for pegar, talvez um espelho é o Kevin Durant, né? Que é um cara gigante, que também é muito É que o Kevin talentoso. Durant, ele não vai ter exigência que o Wembanyama vai ter. No De marcar garrafão, pivôs, etc e tal. Mas eu acho que a vida Não, do Wembanyama... eu acho que a questão é, o Wembanyama, ele é esse jogador, e mesmo que ele ganhe peso, ele não vai ganhar o peso. Pensando no duelo de Wembanyama contra o Embiid, sabe? Então, é que você vai evitar isso se você é o time. Você vai deixar o Wembanyama na ajuda. Cara, não dá pra saber ainda. Às vezes, porque tem uma questão do Wembanyama. Você vê, tem lances que ele... Você procura na internet, tem lances que ele é exposto. Você pega um pivôzão daqueles europeus pesadados. Foi com o Kenneth Lofton Jr. que ele foi exposto? Ah, não sei. Não, eu tava pensando num lance que eu vi no basquete europeu. Que era um pivôzão desse, o cara deu 2 trombadas no peito dele. Foi embora. Subiu e enterrou. Beleza, vai ter gente que vai tentar fazer isso. Mas mesmo que você mande ele embora, vai ter horas que ele vai recuperar só no braço. Porque ele tem 2,41 de envergadura. Então, ele pode ser empurrado em muitos casos, mas muitas vezes ele vai conseguir se recuperar por conta da agilidade dele, porque ele consegue alcançar muito alto. Então, é que nem o Jokic, é que nem... Esses jogadores, eu acho que eles são meio assim. E você vai tentar tirar o melhor deles da maneira que eles são. Eu adoraria ver o Wembanyama tentando marcar o Jokic. Porque ao mesmo tempo que o Jokic ia ter toda a força dele, todo o corpo pra jogar em cima, cara, o único cara que eu consigo imaginar que ia conseguir bloquear um fadeaway do Jokic, que quando ele pula pra trás, bota a bola atrás da cabeça e arremessa, cara, o Wembanyama chega nessa bola. Então é muito louco, porque mesmo que ele não tenha o tamanho, e que em certas ocasiões seja exposto isso, eu acho que a soma é muito maior. Então, tudo bem, ele vai tomar uma cravada na cabeça, vai. Mas quantas bandejas ele não vai alterar porque a envergadura dele é absurda e o cara vai tentar jogar a bola lá em cima e não vai acertar. Então, eu acho que isso vai ser compensado de outras formas. E aí é o que o Firo falou. Conforme ele for jogando, beleza, a melhor coisa é ele jogando como um pivôzão e marcando o Jokic? Vamos ver. Ou não. Talvez não. Talvez seja... Põe um cara só pra dar trombada no Jokic e deixa ele lá guardando o caixão na cobertura. Porque se o Jokic virar, aparece o... Até porque no ataque ele não necessariamente precisa ficar lá dentro. Porque ele tem uma... e estamos falando de defesa. No ataque é isso. No ataque, no pior das hipóteses, putz, ele não virou nada. Ele fica ali no cantinho da quadra e aproveita... É o teu sport shooter de 2,30. Quando ninguém vê, ele tá lá embaixo da cesta, é só jogar pra cima que ele pega e completa a ponte aérea. Então eu acho que a soma desses fatores, que é o que o Firo disse, de toda essa habilidade unida ao tamanho, é isso que faz dele um jogador tão especial e que gera tanta curiosidade em todo mundo, né? E assim, ele me parece ser um cara que é diferente dessa mentalidade da super estrela da NBA, tipo o Zion, que já chegou com capa de Sports Illustrated, aquela coisa toda, que era um puta aquela coisa da história do americano que faz muito sucesso, tal, que já visa aquela vida maravilhosa do que você pode ter à sua disposição. Tem várias notícias fora das 4 linhas aí saindo a respeito dele, que a gente tem acompanhado, inclusive nos últimos tempos, agora com ele inclusive parado e tal. E o Wembanyama me parece um cara mais low profile. Assim, eu vi a ligação dele lá quando ele foi draftado com o próprio Greg Popovich, falando, pô, quero aprender, quero... Sabe, me parece um cara que nas mãos certas, ele estará nas mãos certas. Me parece um cara muito, realmente... promissor. Assim. É um cara que tá desde os, sei lá, 8 anos se preparando para isso, para ser
uma super estrela da NBA e saber lidar com tudo que vem com isso. E ele parece ter tido toda a formação adequada para saber lidar com isso tudo, porque não é fácil saber lidar com isso tudo, né? E tem uma diferença grande, desculpa, mas já... Tem uma diferença grande de... Você vê, os jogadores europeus e os jogadores americanos, tanto como a imprensa reage a eles, e como eles mesmos reagem à fama, reagem a... Porque os jogadores americanos, por exemplo, eles querem estar nos grandes mercados americanos. Sim, sim. Os jogadores europeus... Não tô nem... É diferente. Sabe qual é a diferença? Sei lá, porque... Mano, sabe qual é a diferença? Lá na Sérvia. É isso. O cara que nasceu nos Estados Unidos, ele já sabe que Nova York é foda, e que Los Angeles é foda, e que Chicago é foda, e que Miami é da hora. Ele quer... eu fui pra New Orleans, né? Que chato. Mano, o Jokic, que nasceu lá no interior da Sérvia... Fala, é Estados Unidos, beleza. Denver é maravilhoso. Tá animal. Não é nem que é maravilhoso. Às vezes nem é nem que é maravilhoso. Às vezes é só... Tudo é estranho. Tipo, não, então... Cara, você não tem... Nova Você não York tá... é estranho... Dallas é estranho, Denver é estranho. Eu quero jogar e você não tá idealizando nada. Minha vida lá na Sérvia na off-season. Você não tá idealizando nada. Tipo, você não tá idealizando, mano, eu vou ser o rei de Nova York. E a Estátua da Liberdade vai estar usando minha camisa. Não, mano, eu tô na NBA, olha esse ginásio, que louco.